Entrevista. Confirmando agora em Sorocaba, 7 horas mais 46 minutos. E hoje Sorocaba recebe a caravana Horizonte Paulista. Lula, o ex-presidente Lula, estará aqui na cidade ao lado do ex-ministro da Saúde, o médico Alexandre Padilha, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do estado de São Paulo. E é justamente com o ex-ministro Alexandre Padilha o nosso contato por telefone. Doutor, muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM na manhã desta sexta-feira. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo ótimo. Estamos aqui na região de Itapeva ainda, chegando hoje a Sorocaba, essa caravana Horizonte Paulista. Quero dar um grande abraço não só aos nossos ouvintes que nos ouvem em Sorocaba, mas em toda a região metropolitana de Sorocaba, e dizer da alegria da gente poder voltar a essa cidade, essa região dinâmica que cresce cada vez mais, que amplia os seus investimentos na área da indústria, que eu recentemente estive em Sorocaba e Tatuí, em função inclusive da própria indústria em Tatuí, que tem do programa do SAMU, do Ministério da Saúde, uma região que tem aproveitado as oportunidades para crescer cada vez mais, mas que tem novos desafios, fruto até do crescimento, e por isso que a caravana discute os problemas e as soluções para cada uma das regiões do nosso estado de São Paulo, exatamente para propor como que o governo do estado de São Paulo poderia estar mais próximo para enfrentar esses problemas. Doutor Alexandre Padilha, que estará ao lado do ex-presidente Lula aqui na cidade de Sorocaba. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte o que é a caravana Horizonte Paulista. Essa foi uma ideia que tivemos de preparar o programa de governo do estado de São Paulo, porque esse ano nós teremos eleições para o governo do estado de São Paulo, dialogando com o conjunto das regiões, da sociedade, do nosso povo paulista. Eu, quando fui do Ministério da Coordenação Política do presidente Lula, durante 7 anos, durante o governo dele, fui seu último ministro da Coordenação Política, eu coordenava o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era um lugar, uma sala, onde você tinha representantes dos empresários, dos trabalhadores, da sociedade, das universidades, e ali nós discutimos propostas que partiam de interesses diferentes, mas que chegavam a soluções comuns. Um exemplo disso foi o Minha Casa Minha Vida, que já é o maior programa habitacional do nosso país. Aqui no nosso estado de São Paulo já entregou ou está contratados mais de 600 mil casas, habitações para famílias paulistas. O Minha Casa Minha Vida surgiu de interesses diferentes, de empresários, de movimentos de moradia, do governo, da universidade. Ou seja, eu acredito que no nosso estado de São Paulo tem propostas que devem ser comuns a toda a sociedade. A caravana tem feito isso. Estaremos hoje na região metropolitana de Sorocaba, discutindo, por exemplo, a implantação da região metropolitana de Sorocaba, a importância de ter uma região metropolitana para você, como uma das ações, fazer o transporte público de ônibus de forma integrada, e eu defendo um bilhete único para todos os ônibus, toda a circulação na região metropolitana de Sorocaba. Vamos querer implantar isso na região metropolitana da capital e também na região metropolitana de Sorocaba, para reduzir o preço da passagem para o trabalhador que mora em Tatuí, para o trabalhador que mora em Votorantim e que trabalha em Sorocaba, ou quem mora em Sorocaba e trabalha em Tatuí, trabalha em Votorantim, você poder reduzir o preço da passagem, o transporte ser mais rápido e mais confortável. Então são temas como esse que serão discutidos nessa caravana Horizonte Paulista. O senhor é pré-candidato ao governo de São Paulo. Qual a análise que o senhor faz do atual panorama do governo Geraldo Alckmin PSDB? Qual é o principal problema hoje no estado de São Paulo, doutor? Eu sempre circulei muito o estado de São Paulo, mesmo na condição de ministro, tanto do presidente Lula na época da coordenação política, ou nos últimos 3 anos como ministro da Saúde da presidenta Dilma. Eu sempre fui um ministro que não ficava parado em gabinete, ficava parado em Brasília, sempre fiz questão de ir onde as pessoas estão, onde os problemas estão, ouvir os empresários, ouvir os trabalhadores, ouvir a universidade e a imprensa, nas cidades e nas regiões. Tenho feito isso também com essa caravana, Horizonte Paulista, desde fevereiro. E o sentimento que eu mais ouço de todas as pessoas, segmentos mais variados, que a impressão que dá que depois de 20 anos, o mesmo partido governando o estado de São Paulo, o atual governador perdeu
energia, dinamismo, criatividade para enfrentar os problemas que o nosso Estado tem. Um exemplo muito claro disso é o ritmo de execução das obras. A Raposo Tavares, é prometida a duplicação da Raposo Tavares desde há muitos anos. Não se conclui toda a duplicação da Raposo Tavares. A criação da região metropolitana de Sorocaba é uma luta de mais de 9 anos, do deputado Hamilton Pereira, que inicialmente apresentou um projeto, depois o próprio governo do Estado pediu para que o governo do Estado tivesse a iniciativa do projeto. Há mais de 9 anos se luta para criar a região metropolitana de Sorocaba. São Paulo é um estado dinâmico, veloz, que exige soluções criativas o tempo todo. São Paulo, nós paulistas não nos acostumamos e não gostamos da mesmice, da acomodação. Eu diria que o problema mais grave do estado de São Paulo hoje é faltar essa liderança dinâmica para enfrentar os temas da segurança com a força e com a energia que precisa enfrentar, para dar um salto de qualidade na educação com a prioridade que a educação merece, dar ritmo e velocidade às obras, poder se antecipar aos problemas, como no caso da região metropolitana de Sorocaba, que durante 9 anos ficou para ser aprovado esse projeto. Hoje, essa região já tem alguns problemas que poderiam ser melhor enfrentados se tivesse sido criada 9 anos atrás. Muito bem, nós estamos conversando ao vivo por telefone com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que estará ao lado hoje do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui em Sorocaba, na caravana Horizonte Paulista. Ao meu lado, o jornalista Fernando Guimarães também tem um questionamento, algumas perguntas ao ex-ministro Fernando Guimarães. Bom dia, ex-ministro. Bom dia, Fernando. Bom dia, um prazer falar contigo. O prazer também é nosso, ex-ministro. Com relação à situação da saúde no estado de São Paulo, o senhor foi ministro da Saúde no Brasil por cerca de 10 meses no governo federal. Teve suas ações com relação à saúde. Existem muitas reclamações com relação ao SUS e as transferências, inclusive, de recursos para os estados brasileiros, que repassam esses recursos também para santas casas. Nós vimos aqui no estado de São Paulo muitas santas casas fechando alas, como pediatria, alas importantíssimas, por falta de recursos e por falta de um realinhamento, de um reajuste dos valores repassados pelo SUS. Muitas vezes as secretarias de Estado e também as secretarias municipais de Estado da Saúde criticam o repasse feito pelo Ministério da Saúde. O que o senhor tem a dizer com relação a estas declarações e o que pretenderá fazer, a exemplo do Ministério da Saúde, aqui no estado de São Paulo? Fernando, a maior prova de que o Ministério da Saúde foi um parceiro o tempo todo, nesses últimos 3 anos das Santas Casas, é que nesse período que fui ministro da Saúde, aumentou o percentual de internações no SUS feito pelos hospitais filantrópicos. Se o Ministério da Saúde não tivesse sido um parceiro importante para as Santas Casas que se reestruturaram, que passaram a controlar os recursos, que combateram qualquer tipo de desperdício e que se modernizaram, não teriam aumentado as internações nas Santas Casas nesse período, nesses 3 anos que fui gestor do Ministério da Saúde. Hoje, a maior parte das internações no SUS acontecem nas Santas Casas. Agora, é muito importante que o governo do Estado faça aquilo que só ele pode fazer. Eu, no período do Ministério da Saúde, fiz aquilo que só o Ministério podia fazer. Só o Ministério poderia conseguir aprovar no Congresso Nacional uma lei para trazer médicos estrangeiros para os postos de saúde que nós não conseguimos ocupar em número suficiente com médicos brasileiros. E os médicos do programa Mais Médicos estão garantindo um atendimento de muita qualidade na atenção básica, nos postos de saúde, nos vários municípios do estado de São Paulo, por onde tem passado a caravana Horizonte Paulista. Aliás, o estado de São Paulo, embora seja o estado mais rico do país, é o estado que mais pediu e mais recebeu médicos do Mais Médicos. São mais de 2.000 médicos já próximo da população, atendendo a população. Agora tem questões que só o governo do estado de São Paulo pode fazer. O Ministério da Saúde, como o SUS é descentralizado, o Ministério da Saúde não tem nenhum hospital que é de responsabilidade direta do Ministério da Saúde aqui no estado de São Paulo. Os hospitais ou são próprios ou são filantrópicos, hospitais em parcerias com o SUS, de responsabilidade ou do governo do estado ou dos governos municipais.
E o governo do Estado de São Paulo tem estado ausente. É o governo do Estado de São Paulo que pode dar um salto na relação com as Santas Casas, com os hospitais filantrópicos. Nós queremos fazer com as Santas Casas, criar o mesmo incentivo de qualidade, dar o mesmo valor de incentivo de qualidade que nós fizemos no plano federal. Isso vai fazer com que a Santa Casa, que atender as pessoas no tempo correto, que fizer a cirurgia com menos tempo de espera, reduzir as filas de cirurgias, de exames, ampliar leitos que nós precisamos mais, como os leitos de UTI pediátrica, leitos de UTI, leitos para pessoas que sofreram, por exemplo, derrame cerebral, isquemia cerebral. Se a Santa Casa fizer isso, receber mais recursos do governo do Estado. É essa a proposta que a Caravana Horizonte Paulista tem discutido em todas as regiões do Estado de São Paulo. Ex-ministro, nós estivemos com o pré-candidato pelo PMDB ao governo do Estado de São Paulo aqui na rádio semana passada, o empresário Paulo Scaff, e durante a entrevista ele fez uma declaração afirmando que o PT e o PSDB são iguais. Eu lembro ao senhor, é claro, o senhor sabe que o PMDB apoia a presidente Dilma Rousseff na reeleição, até porque o vice-presidente é também do PMDB. E gostaria de lembrar também que em dezembro do ano passado, após a morte de Nelson Mandela, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, num tom de brincadeira, num tom meio sério, de que ele botaria lá um candidato com cara de tucano para ganhar de vocês. O senhor se considera parecido com os tucanos e o PT é a mesma coisa que o PSDB? Eu posso até ter cara de tucano, mas meu coração, a alma, o espírito é de petista, de alguém que trabalha com o presidente Lula há muitos anos e que foi com muito orgulho, nos últimos 3 anos, ministro da Saúde da presidenta Dilma. Eu sempre tenho uma postura de respeitar muito os adversários. Eu não entrei na política para ficar brigando com as pessoas, para ficar caracterizando as pessoas de forma A, B ou C. Eu entrei na política para discutir propostas. E o Estado de São Paulo tem uma oportunidade ímpar esse ano. É a primeira vez, desde a redemocratização, que nós não teremos nenhum candidato de São Paulo à presidência da República. Isso muitas vezes polarizava o debate na eleição de São Paulo sobre a eleição nacional. Nós teremos a oportunidade de ter várias candidaturas aqui em São Paulo, todas elas com seu valor, respeito, todas elas têm o seu valor, e isso vai permitir o debate político aqui no Estado de São Paulo. Nós vamos se concentrar no debate. E as nossas propostas mostram claramente a nossa diferença em relação aos governos do PSDB. Dá um exemplo. São Paulo tem academia para tudo. Tem academia para polícia, tem academia para agente fiscal, tem academia para várias áreas do governo, mas não tem uma academia para professor. Nós queremos governar o Estado de São Paulo, o PT quer governar o Estado de São Paulo para criar uma grande academia para os professores da rede pública estadual. Uma academia para formação, para valorização dos professores, para pensar uma carreira com mais qualidade. São Paulo hoje paga o 16º salário, o 16º salário para os professores, mesmo sendo o estado mais rico do país. Isso faz a diferença em relação ao PSDB. Ontem eu estava em Buri, na região de Buri, Campina de Monte Alegre, aqui em toda a região de Itapeva, presenciando um momento muito emocionante, que foi a visita a um campus da Universidade Federal de São Carlos, em Buri, instalada pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Esse campus, o terreno do campus, é uma fazenda do famoso escritor Raduan Nassar. É um escritor brasileiro premiado, prêmios nacionais, prêmios internacionais, e que a família dele tem uma grande fazenda na região de Buri, de Campina de Monte Alegre, e ele resolveu um dia doar essa fazenda para a criação de uma universidade para formar jovens, tecnologia e conhecimento. Só para você ter uma ideia, Fábio, ele durante 3 anos tentou doar essa fazenda para a Universidade de São Paulo, para a Exalc, para o governo do Estado de São Paulo, para se montar ali um campus universitário. Durante 3 anos. Ele se sentiu enrolado durante 3 anos, porque durante esse período todo, o governo do Estado de São Paulo não tomou a decisão de montar a universidade no campus de Buri. Depois desse período todo que ficou sendo enrolado, ele foi procurado durante um dia
por um assessor do ministro do presidente Lula. Em 24 horas, o presidente Lula determinou a criação da universidade, a aquisição desse terreno. Em menos de 3 meses, se concluiu todo o processo de aquisição do terreno e hoje, nós tivemos ontem, ele estava muito emocionado, estávamos ontem visitando o campus já com mais de 150 alunos, jovens do interior do nosso estado de São Paulo, que passaram pelo Enem, tendo a oportunidade de ser engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, profissionais de engenharia de alimentos, que vão dar um salto de qualidade para a produção, para a tecnologia no campo do nosso estado de São Paulo. Essa é a diferença entre o PT e o PSDB. A população sabe essa diferença. Agora, a nossa candidatura esse ano não é uma candidatura só do PT. É uma candidatura que busca trazer todos aqueles que depois de 20 anos do PSDB governo do estado de São Paulo, já sentem que o atual governador não tem mais a mesma energia, a mesma força, o mesmo dinamismo para enfrentar os desafios que São Paulo tem pela frente. São Paulo é dinâmico, sempre quer mais, e nós estamos convencidos que o PT e essa caravana Horizonte Paulista têm condições esse ano de trazer essas forças políticas, essas pessoas que têm sentimento, para darmos um salto do século XXI no nosso estado de São Paulo. Doutor Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, Horizonte Paulista, caravana que estará hoje aqui em Sorocaba, participando ao vivo conosco. Reta final aqui da nossa entrevista ao vivo no Jornal da Cruzeiro para Sorocaba e também toda a nossa região. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da questão do Sistema Único de Saúde. Hoje no país e também aqui no estado de São Paulo, Sorocaba não é diferente. Quando se fala em saúde, claro que existe um comparativo e sempre com adjetivos nada interessantes, quando se fala no atendimento na rede pública de saúde, que é o pior possível, são pessoas aguardando durante horas, pessoas em macas, no chão, o atendimento é péssimo e sempre as pessoas acabam procurando justamente pelo seu plano de saúde. O senhor até recentemente no programa Roda Viva falava sobre a questão do SUS, o Sistema Único de Saúde, que o senhor não tem plano de saúde, o senhor utiliza o SUS. Por quê? Tantos problemas hoje à saúde pública na questão do atendimento. O porquê desta desigualdade no atendimento à população, ex-ministro? No caso do estado de São Paulo, é porque o governo do estado de São Paulo não faz aquilo que só ele pode fazer. Só o Ministério da Saúde pode cuidar de temas como trazer médicos de outros países. Isso é uma responsabilidade direta do Ministério da Saúde. Só o Ministério da Saúde, nós fizemos isso nesses últimos 3 anos, pode resolver as barreiras para você garantir que todos os tipos de vacinas que tem na clínica privada aconteçam no setor público. E nós temos muito orgulho do nosso Programa Nacional de Imunização. Só o Ministério da Saúde poderia criar um programa de atração de produção de medicamentos mais modernos aqui no Brasil, através das parcerias com o setor privado que nós fizemos. Só o Ministério da Saúde poderia mudar as regras para realizar credenciamento de farmácias privadas, para que essas farmácias distribuíssem medicamentos para hipertensão e diabetes. Para qualquer pessoa que chegasse com a receita, esse é o programa Farmácia Popular, que no começo da minha gestão atendia 2 milhões de pessoas, hoje atende 18 milhões de pessoas. Agora o SUS, como é descentralizado, tem questões que só o governo do estado pode fazer. Só o governo do estado pode acelerar o gerenciamento dos hospitais, reduzir as filas de cirurgias de exames, humanizar os hospitais, porque cabe a ele o acompanhamento disso. É dele essa responsabilidade. Eu estou muito otimista, porque se nós conseguirmos fazer no Ministério da Saúde ações que só o Ministério poderia fazer num Brasil que é tão desigual, com tão poucos recursos, eu estou muito otimista do que nós podemos fazer no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo tem as melhores faculdades de medicina, os melhores hospitais públicos e privados, os melhores recursos. O que precisa de um governo do estado que distribua melhores recursos, fiscalize, acompanhe e estruture em cada região do nosso estado de São Paulo serviços de saúde. Estou aqui na região de Itapeva, nós temos cidades aqui que a única coisa que recebeu do governo do estado de São Paulo nos últimos anos foram presídios. Aí vem presídio e não vem junto um hospital regional, que é o governo do estado que tem a responsabilidade de colocar, não vem junto mais serviços de saúde.
o preso utiliza o mesmo hospital que a população utiliza, aumenta a pressão sobre o hospital, o familiar do preso a mesma coisa, aumenta a pressão sobre o hospital, vem o presídio e não vem mais viatura da polícia, quando tem uma transferência de preso de um lugar para o outro, a viatura da cidade é utilizada para fazer essa transferência, fica desguarnecida a segurança pública da cidade, ou seja, tem questões que só o Estado de São Paulo pode fazer, e é por isso que nós estamos muito animados, porque essa caravana Horizonte Paulista vem apontando um salto, uma evolução, um crescimento maior para o Estado de São Paulo, se pudermos fazer essa mudança nas eleições de governo do Estado agora em 2014. Ex-ministro, embora o presidente Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sempre com declarações até mesmo polêmicas, às vezes com bom humor, mas às vezes ele acaba comprometendo até mesmo o discurso do próprio partido. Por exemplo, no começo do mês de abril, em Osasco, num palanque com todo o pessoal do Partido dos Trabalhadores, ele disse que se o PT conseguir governar São Paulo, será difícil os tucanos voltarem ao poder. E afirmou ainda que os tucanos têm medo disso. Ao mesmo tempo em que o ex-presidente diz que o PSDB tem medo do PT, e até mesmo do senhor que é o pré-candidato, por que esta dúvida do presidente em dizer que se o PT conseguir governar São Paulo, tem alguma relação com a questão da queda de popularidade da presidente Dilma Rousseff e das dificuldades pelas quais vem passando o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad? Não, certamente o presidente Lula falou isso pelo esforço de, durante muitos anos, o PT disputar o governo do Estado de São Paulo e não conseguir superar um teto de 35%, 36%, porque ao longo de muitos anos construiu uma candidatura isolada do PT. E essa é a diferença. Essa caravana Horizonte Paulista revela claramente o quanto que o PT amadureceu nos últimos anos no Estado de São Paulo. Essa é a minha cara, a cara de quem sempre conversou com todos os partidos, todas as lideranças, todos os segmentos econômicos. Essa é a forma com a qual nós trabalhamos e será a primeira vez que o PT terá uma candidatura ampla, uma candidatura que outras forças políticas que tradicionalmente não estão com o PT estarão junto conosco. Até porque tem muitos partidos ou lideranças que acreditaram 4 anos atrás no governador atual e perceberam que aquilo que ele prometeu ele não cumpriu. Ele prometeu bloquear os telefones celulares nas penitenciárias e o que nós vimos é algumas penitenciárias se transformarem em escritório administrativo das facções criminosas. Ele prometeu duplicar a Raposo Tavares até o seu limite final. Eu estou aqui na região de Itapeva, é a principal queixa da população relacionada a isso. Ele prometeu melhorar a qualidade da educação e o que nós vimos é São Paulo perder posições na educação nos últimos anos. Ele prometeu acelerar as obras de metrô na região metropolitana da capital, as obras de trens para várias regiões. Prometeu implantar a região metropolitana de Sorocaba, que nós vimos foi uma luta de 9 anos para agora ser assinada a implantação da região metropolitana de Sorocaba, ou seja, tem um sentimento também de partidos e lideranças e forças políticas que até apoiaram o atual governador há 4 anos atrás e que agora perceberam que ele perdeu energia, perdeu dinamismo, perdeu velocidade para enfrentar os problemas de São Paulo. Então, certamente, o grande temor e medo do PSDB de São Paulo e do atual governador é exatamente porque nós estamos fazendo uma campanha diferente do que o PT sempre fez. Estamos preparando a campanha, preparando o programa de governo, conversando com setores que às vezes o PT nem ouvia, e eu faço questão de ouvir quem pensa diferente do PT e tem propostas diferentes, porque é nisso que eu acredito. Será ouvindo a todos que nós vamos encontrar as melhores soluções para o Estado de São Paulo. Ex-ministro Alexandre Padilha, o nosso muito obrigado pela entrevista, nos atendendo por telefone na manhã desta sexta-feira. Seja bem-vindo a Sorocaba, logo mais da noite desta sexta, aqui em nossa cidade. O nosso muito obrigado, ex-ministro. Muito obrigado, queria dar um grande abraço aos nossos ouvintes e convidar a todos, hoje às 18 horas, ali no Lar São Vicente, estaremos junto com o presidente Lula e lideranças aqui de Sorocaba, de toda a região,
em mais uma etapa da caravana Horizonte Paulista. Convidar a todos para estar lá junto conosco, para debatermos as propostas e encontrarmos as melhores soluções para o nosso querido Estado de São Paulo.